Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 27 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro dos Sirácides, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Não demores em voltar para o Senhor. A sabedoria nos ensina a ser prudentes e sensatos, a eliminar a superficialidade traiçoeira. A rotina da vida, sobretudo hoje, nos leva, mas precisa se perguntar: para onde? Precisa viver e não deixar-se viver, deixar-se levar pela sociedade, pelos instintos, pelos vícios, pelos prazeres do pecado, pelo comodismo. Precisamos viver a vida com uma constante atenção consciente no momento presente, se consagrando a Deus no momento presente. Do livro dos Sirácides. Não confies nas tuas riquezas e não digas, basta-me viver. Não deixes que a tua força te leve a seguir as paixões do coração. Não digas, quem terá poder sobre mim? Ou quem me fará prestar conta das minhas ações? Pois o Senhor com certeza te castigará. Não digas, pequei, e que de mal me aconteceu? Pois o Altíssimo é paciente. Não percas o temor por causa do perdão, cometendo pecado sobre pecado. Não digas, a misericórdia do Senhor é grande, Ele me perdoará a multidão dos meus pecados. Pois dele procede a misericórdia e a cólera, e a sua ira se abate sobre os pecadores. Não demores em voltar para o Senhor, e não adies de um dia para o outro, pois a sua cólera vem de repente, e no dia do castigo serás aniquilado. Não te apoies em riquezas injustas, pois elas de nada te valerão no dia da desgraça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não diga, basta-me viver. Não permita que teus instintos e paixões falem mais alto do que o teu autodomínio. Não demores em voltar para o Senhor. Irmãos, devemos ter uma consciência muito clara disso. O livro dos Sirácides continua um pouco mais em frente. Não diga, eu me basto a mim mesmo, que mal posso temer para o futuro. No dia feliz, não percas a recordação dos males, nem a recordação do bem no dia infeliz. Pois no dia da morte é fácil para Deus dar a cada um conforme ao seu comportamento. A dor de um instante faz esquecer os maiores prazeres. Com a morte do homem, todos os seus atos serão desvendados. Não louves homem algum antes da sua morte, pois é em seus filhos que se reconhece um homem. E o Catecismo da Igreja Católica explica isso com palavras claras e fortes. Há dois pecados contra a esperança: o desespero e a presunção. Pela presunção, o homem presume das suas capacidades, ou seja, se vangloria, se acha, gaba-se e orgulha-se das suas forças, esperando poder se salvar sem o auxílio do alto. Ou presume, se ilude, quer pensar que Deus é bom e Ele pode aprontar tudo quanto quiser, tanto Ele perdoa. E assim fazendo, presume da onipotência ou da misericórdia de Deus, esperando obter o seu perdão sem conversão e a glória sem mérito algum. Santo Agostinho diz: sem Deus não somos nada. O orgulho transformou os anjos em demônios. A humildade faz dos homens anjos. E Santa Teresa de Ávila diz: a humildade é a verdade. Reconhecer que nada podemos sem Deus é o fundamento de toda a nossa vida espiritual. Olha que frase forte de uma grande mestra do Espírito. Reconhecer que nada podemos sem Deus é o fundamento de toda a vida espiritual.
A humildade, irmãos, é o bom senso da vida. Quanta sabedoria para conduzir a vida! Feliz de quem aproveita. Antes de mais nada, a palavra nos convida a vigiar sobre a nossa vida interior, a viver e não se deixar viver. Não deixes que tua força te leve a seguir as paixões do coração. A palavra nos convida a assumir a nossa vida sem se deixar levar pela sociedade, pelos vícios, pelos baixos instintos, pelos prazeres do pecado, pelo comodismo. Essa é a sabedoria de Deus, da qual muito estamos falando nestes dias. Trata-se de uma sabedoria que é diferente da sabedoria dos homens e que nos ajuda a acertar o alvo da nossa existência. O que mais ajuda a não perder o caminho da vida é a humildade. Em todos os níveis, a maioria dos tombos se levam pelo orgulho, pela leviandade, mas a humildade nos conduz lentamente no caminho certo. A palavra nos convida a não demorar em voltar para o Senhor. Não agis de um dia para o outro a tua volta, pois a sua cólera vem de repente e no dia do castigo serás aniquilado. Não demores em voltar para o Senhor e não agis de um dia para o outro a tua conversão. O que significa isso? Quando nos encontramos no caminho do mal, Deus não consegue nos proteger, porque Ele não anda por esses caminhos. E você sabe que se Deus não nos protege, o inimigo não tarda a pular em cima de nós e a nos destruir. Não é possível viver em paz sem Deus. Não é possível ser feliz sem Deus. Às vezes temos medo que Deus nos liberte e no fundo não queremos renunciar aos nossos pecados, porque já nos acomodamos a eles. Escute esse trecho do livro das Confissões de Santo Agostinho e veja se não é espelho do que nós vivemos. Santo Agostinho escreve: Eu dizia a mim mesmo, concede-me, meu Deus, a castidade e a continência, mas não agora. Temia que me ouvisse imediatamente e me curasse desta doença de luxúria que eu preferia satisfazer, ao invés de ser libertado dela. Sabia, porém, que melhor seria que eu escolhesse a continência, que eu pedisse a continência, a castidade. Mas ainda não estava firme em optar por esta escolha, preferindo as correntes do hábito, do costume, do pecado. Divertia-me mais a expectativa de satisfazer meus desejos do que a de me libertar deles. E durante essa luta interna de meu coração, em que eu havia sido completamente dilacerado, levantei-me e fui ao jardim. Lá, o tumulto em minha alma era tamanho que eu não conseguia conter as lágrimas. Chorava, clamava ao Senhor. Até quando, Senhor? Até quando continuarei dizendo amanhã, amanhã? Por que não agora? Por que não este momento para o término de minha indignidade? Assim falava eu e chorava, com um coração amargurado, enquanto ouvia a voz de minha alma dizendo: levanta-te e lê. Corri até onde estava o livro das epístolas de Paulo, peguei-o e li o primeiro trecho que encontrei. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagens, não em disputas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais provisão para a carne em suas concupiscências. Essas palavras encerraram o conflito em meu coração e trouxeram-me a paz. Toda a escuridão da dúvida dissipou-se naquele instante.
Aqui aparece claramente que para ser curados dos nossos vícios, precisa de duas coisas. A primeira é querer verdadeiramente ser curados, cortar com o mal. A segunda é confiar-se a Deus e aos seus caminhos. Com muita sinceridade, Santo Agostinho, que no momento da oração não era muito santo não, nos mostra como deve ser a nossa caminhada espiritual. Querer firmemente e confiar-se totalmente a Deus. Caminhar humildemente com o nosso Deus. Essa é a coisa melhor que podemos fazer na vida, diz o profeta Miqueias. O orgulho, qualquer tipo de orgulho, mesmo aquele que se camufla de santo, nunca vai para lugar nenhum. Deus busca um relacionamento conosco, um relacionamento sincero. Ele tem paciência conosco, mas não podemos aproveitar da sua bondade. Se uma pessoa se esforça de fazer o bem, Deus perdoa todos os erros humanos que ela faz. Mas quando há desleixo, quando se confia na própria força e riqueza, ao invés de confiar em Deus, então bloqueamos até a sua bondade, porque saímos da sua presença. Deus é um Pai querido, que nos forma e educa, mas a condição para que isso aconteça é que nos voltemos a Ele de todo o coração. Não existe felicidade fora da casa de Deus. Não tarde em voltar para o Senhor. Com esta meditação no coração, vamos ouvir de novo esta palavra que tanta sabedoria nos transmite. Não confies nas tuas riquezas e não digas, basta-me viver. Não deixes que a tua força te leve a seguir as paixões do coração. Não digas, quem terá poder sobre mim? Ou quem me fará prestar conta das minhas ações? Pois o Senhor com certeza te castigará. Não digas, pequei, e que de mal me aconteceu? Pois o Altíssimo é paciente. Não percas o temor por causa do perdão, cometendo pecado sobre pecado. Não digas, a misericórdia do Senhor é grande, Ele me perdoará a multidão dos meus pecados. Pois dele procede a misericórdia e a cólera, e a sua ira se abate sobre os pecadores. Não demores em voltar para o Senhor, e não adies de um dia para o outro, pois a sua cólera vem de repente, e no dia do castigo serás aniquilado. Não te apoies em riquezas injustas, pois elas de nada te valerão no dia da desgraça. Vamos parar um pouco, sublinhar, marcar, anotar as frases que mais falam ao nosso coração e que inspirarão o nosso propósito.
Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito, que nos ajudará a adquirir a sabedoria de Deus para a nossa vida, evitar erros irreversíveis e, sobretudo, nos ajudará a voltar a permanecer na casa de Deus. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Não demores em voltar para o Senhor. Paz e alegria a todos. Porque só nele está a nossa plena felicidade. Paz e alegria a todos. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio, eu não darei, eu só